Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Oncoclínicas. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Bruno Ferrari, fundador e CEO do Grupo Oncoclínicas. Por favor, Dr. Bruno Ferrari, pode prosseguir. Bom dia a todos e bem-vindos a mais uma teleconferência de resultados da Oncoclínicas. Como sabem, nós continuamos em um período de transição e ajustes internos. Ajustes esses que vão permitir a companhia siga cada vez mais forte, sustentável e com soluções custo-efetivas para todos os participantes do setor de saúde. Tenho plena convicção de que estamos no caminho certo, muito embora haja um preço a se pagar no curto prazo, sobretudo em desaceleração do crescimento na receita e o que isso acaba implicando em margens. São impactos que acreditamos serem temporários, dentro de uma estratégia desenhada para priorizarmos a preservação de geração de caixa, para que então possamos voltar a crescer num segundo momento. Partindo para o slide de número 3, nota-se no primeiro trimestre de 2025 uma melhora expressiva no perfil de geração de caixa da companhia. O primeiro trimestre de cada ano é sazonalmente um trimestre fraco em geração de caixa operacional, pelo menor volume de recebimentos e maior pressão de desembolsos. Mesmo assim, por causa das iniciativas que temos adotado na companhia em receita, custos, despesas e disciplina de CAPEX, evoluímos em um consumo orgânico de 284 milhões em 2024 para 152 milhões em 2025. No próximo slide, como resultado da estratégia de priorizar fluxo de caixa, continuamos reduzindo exposição a fontes pagadoras com menor taxa de conversão de receita em caixa, o que levou a uma desaceleração do crescimento ano contra ano, inclusive a uma queda na comparação sequencial. Esse crescimento anual de 2,3% é bastante abaixo do que podemos crescer, mas, novamente, está acontecendo por desenho e estratégia nossa, até que termine o ciclo de ajuste que começamos no terceiro trimestre do ano passado. Também continuamos aprofundando um abrangente programa de redução de custos e despesas, iniciado no terceiro trimestre de 2024 e que já resultou em cerca de 34 milhões de reais de economia no primeiro trimestre de 2025, como aponta o slide 5. Apesar desse esforço em custo de despesa, o baixo crescimento na receita na comparação ano contra ano, inclusive queda na comparação sequencial, pressionou as margens nesse trimestre, como mostra o slide seguinte, de número 6. Alguns efeitos não recorrentes em despesas também contribuíram para esse desempenho fraco em margens. Novamente, acreditamos numa reversão dessa dinâmica nos próximos trimestres, na medida em que continuamos a substituir a receita da qual abrimos mão por novas receitas, mas com uma dinâmica de capital de giro mais favorável e também na medida em que os ajustes em custos e despesas terminam. No slide 7, nota-se que a estratégia adotada pela companhia tem sido eficaz em manter a trajetória de estabilização da dívida líquida enquanto a transição de receita acontece. Houve uma nítida mudança de ciclos a partir do terceiro trimestre do ano passado. Embora a transição ainda esteja impactando nosso P&L, sobretudo em margens, a dinâmica de geração de caixa e variação orgânica da dívida líquida mudou de forma abrupta e para melhor. Por fim, e não menos importante, cabe mencionar a nossa diversificação de receita, evidenciada no slide 8. Nota-se que a companhia vem melhorando seu perfil de receita através de uma forte diversificação. Antes de passar a palavra para o Cristiano, que cobrirá o restante da apresentação,
gostaria de mais uma vez agradecer a todos os nossos pacientes, corpo clínico, colaboradores, parceiros, investidores que nos apoiam permanentemente em nossa missão diária de vencermos a batalha contra o câncer. Muito obrigado a todos. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Seguindo pelo slide 9, gostaria de destacar um dos principais resultados da política comercial mais seletiva que adotamos ao longo do ano passado e que continua em vigor. Nota-se uma grande e consistente evolução no volume de recebimentos caixa a cada trimestre e como esses recebimentos vêm aumentando como proporção da receita líquida. Isso se reflete diretamente numa dinâmica de capital de giro mais saudável para a companhia e em melhor fluxo de caixa. Passando para o slide 10, podemos ver a evolução dos nossos procedimentos e ticket médio. O volume de procedimentos no primeiro trimestre de 2025 cresceu 3,3% ano contra ano, uma desaceleração em relação aos períodos anteriores, principalmente em função da nossa estratégia de redução de exposição a fontes pagadoras mais intensivas de capital de giro. Também como consequência dessa estratégia, o ticket médio por tratamento reduziu sequencialmente, mas manteve a tendência de crescimento quando comparamos os períodos de últimos 12 meses. No slide 11, a receita bruta da companhia atingiu aproximadamente 1,7 bilhão de reais no primeiro trimestre do ano, um crescimento de 2,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. No período dos últimos 12 meses, o crescimento foi de 10%, inferior ao crescimento médio histórico dos últimos anos, mas vale lembrar que os crescimentos anteriores contaram com crescimento inorgânico proveniente de aquisições, bem como com crescimento orgânico mais acelerado do que o observado a partir do terceiro trimestre de 2024. Semelhantemente, no slide 12, temos o crescimento da receita líquida nos mesmos patamares da receita bruta. Se analisarmos o período dos últimos 12 meses terminados no primeiro trimestre, esse indicador também permanece em linha com os patamares históricos apresentados pela companhia. Em relação à PCLD, slide 13, nota-se uma estabilização da média no patamar de 2,6%. Dada a dinâmica de eventos trimestre a trimestre que podem afetar esse indicador pontualmente, para cima ou para baixo, acreditamos que a média dos últimos 12 meses é a melhor leitura para a PCLD. No slide 14, a margem bruta atingiu 32% nos últimos 12 meses, como mostra o gráfico do lado direito do slide. Esse patamar inferior aos níveis observados nos anos anteriores se deve principalmente em função da política comercial mais seletiva adotada pela companhia, como já mencionado anteriormente. No slide 15, vemos as despesas operacionais ainda impactadas por itens não recorrentes relacionados aos ajustes sendo implementados pela companhia. A perda de alavancagem operacional, em função da desaceleração da receita, também afetou negativamente a relação entre despesas e receita bruta. Acreditamos que tenhamos chegado à fase final desses ajustes. Passando para o EBITDA, no slide seguinte, de número 16, podemos ver que houve uma significativa compressão de margem no primeiro trimestre de 2025, com 134,3 milhões de reais de EBITDA ex-PILP e margem de 9%. Novamente, a combinação de receita mais fraca, levando a uma menor alavancagem operacional, com despesas mais elevadas, foi o grande fator por trás da queda no EBITDA. Novamente, acreditamos que os ajustes efetuados em receita eram necessários e o impacto no P&L é o preço temporário a se pagar para que a dinâmica de geração de caixa da companhia seja corrigida de forma sustentável. No slide 17, o prejuízo de 128 milhões de reais no trimestre reflete essa performance operacional de margens comprimidas no trimestre.
No slide 18, o capital de giro permaneceu praticamente estável sequencialmente em 41 dias de capital de giro líquido no primeiro trimestre do ano. Se compararmos o primeiro trimestre de 2025 com o mesmo período do ano anterior, observamos uma evolução de 18 dias nos dias líquidos de capital de giro e de 10 dias em recebíveis. Aqui, começamos a ver os benefícios dessa transição de receita que vem sendo implementada pela companhia. No slide 19, demonstramos o fluxo de caixa operacional de 10,7 milhões de reais, uma geração positiva em um trimestre tipicamente impactado por sazonalidade fraca de recebimentos. Como resultado, o fluxo de caixa livre, antes de amortização de dívidas, teve uma melhora de cerca de 132 milhões de reais quando comparado com o mesmo período do ano anterior. No slide 20, vemos a alavancagem impactada momentaneamente pela compressão de margens, que por sua vez foi causada pela redução na receita. Por fim, no slide 21, temos o cronograma de amortização da dívida financeira e de aquisições a pagar, e nota-se que temos um colchão de liquidez face ao cronograma de vencimentos da companhia. Com isso, encerramos aqui a parte expositiva da apresentação de resultados e abrimos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, levante a mão através do botão disponível na videoconferência. A nossa primeira pergunta vem do senhor Felipe Amâncio, do Itaú BBA. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir. Opa, bom dia, pessoal. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas é sobre o mix de fontes pagadoras, né? Vocês citaram aqui ao longo da apresentação como que essa política de diminuir a exposição a certos pagadores impactou o resultado. Eu queria entender aqui quão representativas as fontes pagadoras ainda são, né, do mix da companhia, e se vocês enxergam espaço aqui para uma redução ainda maior dessa exposição. Essa daqui é a primeira. E a segunda pergunta é sobre ticket, né? A gente notou o ticket aqui caindo um pouco no sequencial. Se vocês pudessem só explicar um pouco do que está por trás dessa queda, eu acho que ajuda aqui também. Obrigado. Oi, Felipe, bom dia, é o Cris. Eu vou começar endereçando as suas perguntas. A primeira, né, sobre a representatividade dessas fontes pagadoras especificamente, é aproximadamente 20% da nossa receita total. Na nossa avaliação, a gente já fez quase a totalidade, né, desse processo de ajuste, de redução de exposição a esse grupo de fontes pagadoras. Então, tem um remanescente pequeno acontecendo agora no segundo tri, mas não vai ser nada expressivo, não deveria ser nada expressivo. Então, a tendência é que, pelo menos no curto prazo, esse grupo de fontes pagadoras continue representando aí próximo de 20% da receita. Sobre ticket, caindo, né, numa comparação sequencial, isso é um movimento que ele está intimamente ligado justamente a essa redução de exposição, porque no combinado, digamos assim, do ticket médio, essas fontes pagadoras apresentam um ticket médio um pouco mais elevado do que a média global da companhia. Perfeito, super claro. Obrigado pelas respostas. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Miele, do GS. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Oi, Bruno, Cris, Isaac, demais participantes, obrigado pela apresentação. Eu também tenho duas perguntas, por favor. A primeira delas, no capital de giro, tem uma melhoria ano contra ano nos dias de estoque relevante, algo
próximos 7 dias, se eu não tô enganado. Eu queria só que vocês nos ajudassem a separar aqui o que é uma melhoria oriunda da praticamente inexistência de pré-alta nesse ano, né? CMED baixa, juro alto, e o que de repente é uma melhoria um pouco mais relacionada à eficiência, só para a gente tentar, enfim, balizar um pouco modelagem olhando para frente quando esse efeito suavizar. Essa é uma primeira pergunta. E uma segunda, né? Vocês mostraram, enfim, um gráfico interessante de evolução da conversão da receita em caixa, né? Lá no início da apresentação. Queria só que vocês nos dessem um update aí de, enfim, abril e começo de maio, né? Como que está a evolução aqui de dias de recebíveis e essa conversão de caixa, para a gente ter uma noção aqui de como essa racionalização está evoluindo na ponta. Muito obrigado. Bom dia, Miele, aqui é Isaac falando. Obrigado pela pergunta. Vou começar aqui com a questão dos estoques. Basicamente, toda essa melhoria aqui que a gente viu nos dias de estoque, saindo de 23 dias no primeiro tri do ano passado para agora 16, ele é basicamente o seu primeiro ponto, né? De um momento, um cenário onde a CMED está mais baixa e juro alto. Então, a decisão basicamente financeira de não efetuar a compra pré-alta. Então, é por aí. Sobre conversão de receita em caixa, né, Miele, a gente, né, como bem mostra o gráfico, a evolução tem sido consistente, né, desde o começo do ano passado, né, que foi quando a gente começou a implementar essas iniciativas, né, voltadas para priorizar fluxo de caixa e a tendência é que ela siga nesses patamares mais recentes que a gente observou, principalmente nesse último tri. Então, essa tem sido a tônica dentro da companhia, né? A gente sabe que, como foi dito na apresentação, né, na parte expositiva, a gente sabe que tem um preço sendo pago no curto prazo, principalmente no que isso reflete em impacto sobre o P&L, né, e compressão de margens. Quando a gente vê, por exemplo, o que foi a queda do EBITDA, né, numa base sequencial, a gente comparar quarto tri de 24 com o primeiro tri agora, o EBITDA ele reduziu em quase 90 milhões, né, um pouco mais de 90 milhões. E se a gente fosse fazer um bridge, né, de quais foram as variáveis, desses 92 milhões, né, de redução de EBITDA numa base sequencial, 73 milhões vieram de redução da receita líquida, né? Então, dá para ver claramente que a redução na receita explica 80% praticamente né, dessa variação no EBITDA no quarto tri contra o primeiro tri, que, de novo, decisão consciente da companhia, estratégia de sermos mais seletivos na exposição, né, junto a essas fontes pagadoras, e em algum momento retomarmos, né, a dinâmica de crescimento que vem acontecendo com outras fontes pagadoras, e buscar reacelerar o crescimento. Isso, né, vai refletir, né, no EBITDA no médio prazo, mas sem deixar de olhar e tendo como primeira variável essa questão da conversão de receita em caixa, né? Então, o que a gente vê aqui é esse patamar que a gente atingiu recentemente de conversão, recebimentos, caixas, né, sobre receita líquida se mantendo nesses níveis. Legal, tá claro. Obrigado, Cris. Obrigado, Isaac. Bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Rezende, do UBS. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Tem duas aqui do meu lado também. A primeira é sobre volumes agora no segundo tri. Eu gostaria de entender se
vocês já estão vendo aí essa parceria com a Apvida já trazendo resultados, se já deve contribuir para uma recuperação do volume de tratamentos agora no segundo semestre, e se a companhia já tem algum estudo interno sobre o que a gente deve esperar dessa parceria para frente. E a segunda é sobre glosas. A gente viu que voltou a subir aí como percentual da receita. Se puder dar uma cor adicional sobre o que aconteceu, ou se tem algum efeito de alguma fonte pagadora em específico, acho que seria interessante. Obrigado. Oi, Eduardo, bom dia. Sobre volumes, né, da parceria, né, do credenciamento com a Apvida, a gente tem visto, sim, um aumento contínuo, tanto de fluxo de novos pacientes para primeiras consultas, e aí, obviamente, isso tem um tempo, né, entre a primeira consulta e isso se converter num início de tratamento, mas a gente acompanha também esse indicador e essa fase de ramp-up está acontecendo. É cedo para a gente ter um assessment mais analítico, né, disso, então não temos uma estimativa para fornecer, mas o que dá para dizer é que a entrada de novos pacientes nas nossas unidades para primeiras consultas e a conversão que normalmente, historicamente, acontece em início de tratamentos, ela está acontecendo. Bom dia, aqui é o Isaac. Bom dia. Sobre glosas, Rezende, aqui a ideia é a seguinte, né? A gente, como vocês sabem bem, né, a glosa, a provisão de liquidação duvidosa e glosas, ela é uma foto, mas que não deveria ser só analisada em relação à receita do trimestre. Então, por isso que a gente sempre traz, né, na nossa apresentação, a foto dos últimos 12 meses. Quando a gente vê a foto dos últimos 12 meses, esse nível de glosa sobre receita ele está estável já há bastante tempo. Então, o que a gente observa aqui nesse ratio do primeiro trimestre é basicamente a compressão da receita bruta. Então, por ter uma receita bruta menor, naturalmente esse ratio vai subir bastante em relação ao comparável do último trimestre, mas quando você olha o número absoluto, ele não é tão diferente em relação aos primeiros trimestres dos últimos anos. Então, dito isso, a gente não vê nada muito específico em alguma fonte pagadora específica. Quando a gente olha nos últimos 12 meses, ela é relativamente estável, mas assim, é uma dinâmica que continua sob controle no nosso ponto de vista. Tá bom? Perfeito, super claro. Isaac, Cristiano, bom dia. Bom dia. Próxima pergunta vem do senhor Gustavo Tizeu, do BofA. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. É só para entender um pouquinho de tendência, vocês comentaram um pouco de Apvida, comentaram um pouco de mudança de mix de produtos. É para entender, daqui para frente, o ticket talvez caia um pouco ainda no curto prazo, para depois fazer um levante mais para o final do ano. E uma segunda questão é um pouco para entender os recebíveis ali. Você teve ali ficou flat, né, no circulante, mas quando você olha o não circulante, ele teve um aumento relevante. Houve alguma mudança de um circulante para não circulante, para ter aqueles aumentos de dias totais, quando você olha os dois juntos, que foi para 138 dias versus os 128, se não me falha a memória, do quarto tri? É só para a gente tentar entender o que aconteceu ali. Obrigado. Bom dia, Tizeu, Isaac aqui. Sobre o seu primeiro ponto, quando a gente observa a tendência de ticket para frente, aí, tomando aqui muito cuidado para não configurar guidance, a gente tem dois pontos, né, para ser levados em consideração. O primeiro deles é que a gente já entende que o ciclo de ajustes já quase que foi finalizado do ponto de vista de exposição e de receita, né? Ajuste de exposição de receita. Mas tem um segundo ponto também importante de ser levado em consideração, é a CMED, né? A gente acabou de
ter a publicação da CEMED, e começam agora as discussões de reajuste de preço aos clientes finais. Então, não, assim, direcionalmente a gente não deveria ver adicionais reduções de ticket médio, e a tendência é que a gente veja nos próximos trimestres os reajustes começando a passar no nosso resultado. Sobre o segundo ponto, a gente teve durante o trimestre, né, na verdade, durante os últimos trimestres, a gente vem né, nesse momento de ajuste, nesse momento de arrumação das contas. A gente observou algumas contas do passado, em algumas fontes pagadoras especificamente, que a gente conseguiu renegociar para receber as contas que não, né, que a gente não ia ter recebimento no curto prazo, e a gente fez essa renegociação para recebimento no longo prazo. Então, por isso que tem esse aumento no contas a receber de longo prazo. Eram contas que nem estavam no nosso contas a receber, que passaram a estar agora a longo prazo, e a gente vai receber ao longo dos próximos anos. Tá ótimo. Obrigado, Isaac. E Cris. Nossa próxima pergunta vem do senhor Renan Prata, do Citi. Por favor, senhor Renan, pode prosseguir. Opa, bom dia pessoal, obrigado pelo espaço aqui. Na verdade aqui é bem rapidinho, eu queria só aproveitar aqui a fala do Cris e Isaac, que sim, eu acho que aparentemente o ajuste de exposição de receita já está quase finalizado. Eu queria tentar entender assim, o que vocês estão vendo para o ano de crescimento e margem, se isso deveria já agora no segundo tri voltar a crescer ou sei lá, talvez um pouco mais para o segundo semestre, o que vocês estão esperando de margem e também alavancagem para o final do ano. E uma outra só, se puderem dar um update daquela parceria com o Grupo Santa, se a gente deveria começar a ver também os resultados aí nos próximos trimestres. Valeu, pessoal, obrigado. Oi, Renan, obrigado pelas perguntas. A gente está olhando geração de caixa, né, no ano e a estabilização da dívida líquida, estabilização barra, né, redução da dívida líquida nominalmente. Então, esse é o nosso foco, né? A gente vai continuar monitorando e perseguindo isso de forma muito próxima, e o P&L obviamente é importante, mas ele vai ser de certa forma, uma consequência disso, né? Agora, tendo dito isso, como eu falei anteriormente, os ajustes em receita a gente já praticamente concluiu. Então, essa queda sequencial que a gente viu, ela de fato foi um tema aqui do primeiro TRI que a gente né, queria endereçar de forma já rápida para que não ficasse nenhum overhang em relação a isso. Não, tá ótimo. E do Grupo Santa, tem alguma atualização ou... Nesse momento não, tá? Mas a gente deve começar a mostrar um pouco, né, no nosso release, nas nossas receitas e despesas não operacionais, começar a mostrar também a abertura dessa parceria especificamente e das outras demais que a gente tem. Tá legal, super claro. Obrigadão. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Cristiano para as considerações finais. Por favor, senhor Cristiano, pode prosseguir. Obrigado a todos pela participação na nossa teleconferência de resultados. E um bom dia, bom fim de semana para todos. Obrigado. A audioconferência da Oncoclínicas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.